Ok? Então, estamos gravando. Bom, Marluce, então, eu imagino assim que você tenha acompanhado grande parte da história da Bege, porque na minha conversa com os outros entrevistados, muitos deles falam o teu nome. Então, assim, Sim. eu acho que foram uns quatro, assim, que eu imagino, assim, sabe, meio por cima. Então, assim, você fez muito parte dessa história, eu imagino. Então, eu queria saber como que ela começou, como que você entrou na associação, até chegar agora, né, na presidência. Então, a minha história com a BES, de fato, é antiga. Eu fui coordenadora de curso, né, do curso de jornalismo na Universidade Federal do Tocantins. Eu tinha, assim, meio que recém me mudado para o Tocantins e vindo de São Paulo, né, na verdade eu sou goiana, mas eu estava morando em São Paulo já há algum tempo, onde também eu fiz a minha iniciei a minha carreira acadêmica, né? E aí vim para o Tocantins e comecei logo em seguida eu assumi a coordenação de curso. E quando assumimos a coordenação de curso, a gente foi buscar, né? Que referências que a gente tem para pensar pedagogicamente o curso, como que a gente pode, eu ainda um pouco novata também na academia, então querendo me suprir de materiais, né, e também me aproximar de colegas que discutiam a questão do ensino, das metodologias de ensino, no jornalismo e tudo. E aí eu ouvi uma colega de Brasília, a gente conversando da UNB, e essa colega falou sobre que ia ter um evento da ABES, na época, o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, né, era FNPJ, e que seria em Goiânia. Então, Goiânia é minha terra natal, e eu falei, que legal, eu gostaria muito de ir. Só que na época que teve esse evento, eu não consegui, eu não pude, eu estava com uma agenda e não pude. Mas uma outra colega, eu convidei e falei, olha, vai ter esse evento, você poderia ir, né, conhecer um pouco a história da ABEG, do FNPJ, entender melhor, e depois você traz aí um relato e a gente começa. Então, começou assim, essa colega indo, conheceu e tal, e lá de lá ela me ligou e perguntou, olha, estamos aqui formando uma chapa, será que a gente poderia compor de alguma forma e tal? Eu falei, você gostaria de assumir como coordenadora regional? Ela falou, se você me apoiar, eu falei, claro e tal. Então ela assumiu, começou então assim com essa colega, e a professora Lucilena, assumindo a coordenação regional na época, a Regional Norte do FNPJ. E logo na sequência, aí sim, a partir daí, eu comecei a ir nos eventos, né, que tinham, e fui me aproximando dos colegas e realmente fui me apaixonando por essa associação. É claro que a gente é ligada a várias associações, temos as associações é, de pesquisa, né? Temos a Compós, são várias instituições que nós temos, mas a instituição que diz, que fala, que conversa com os professores diretamente, com os coordenadores de curso, né? A ABES. Então, eu achei que era um lugar muito apropriado para eu estar enquanto coordenadora de curso, para aprender com os colegas, para compreender também todas as dinâmicas, e foi realmente um grande aprendizado para mim. Ali, eu digo que o FNPJ e depois, futuramente, a ABES foi um pouco a minha escola como professora, porque eu era muito novata, nada, eu trabalhei muito tempo no jornalismo, né? E eu não tinha tanta experiência na carreira acadêmica. Então, ali, com esses colegas de referência, né? Porque ali a gente encontrava colegas dos textos que eu lia, dos textos que eu referenciava nas minhas disciplinas para os meus alunos, e isso foi maravilhoso para mim. Então, foi um contato de aprendizado e de um grupo que também era muito aguerrido, sabe? Era um grupo
eu digo era porque estou contando ali do passado, né? Mas era um grupo muito ligado mesmo e muito disposto a pensar o jornalismo como um campo científico, como conhecimento, a discutir metodologias, a pensar em propostas pedagógicas, entendeu? Então, isso que para mim foi um grande diferencial, porque quando a gente sai da carreira jornalística, né, vamos dizer assim, entra na carreira acadêmica, em geral, no ensino superior, a gente não tem ali uma formação para ser professor. Né? A gente não tem uma formação para ser docente, com didática, com informações sobre como pensar metodologias e tudo mais. Então, a gente vai meio que fazendo. Agora, hoje, mais atualmente, a gente tem tido um pouco mais de incentivo mesmo dentro das instituições nessa formação. Mas lá, isso eu diria que dos anos ali de 2000 e, deixa me ver, 2008, 2007, por ali, realmente era muito pouco. Então, foi para mim uma escola e foi um prazer enorme começar a trocar com esses colegas e a compreender um pouco melhor a dinâmica do ensino de jornalismo, né? Entendido, Marluce, muito obrigada. Outra coisa, uma das coisas que o Guilherme colocou para mim também foi que você foi uma das responsáveis pelo resgate dos encontros regionais. Eu queria que você comentasse um pouquinho Sim, sobre isso e qual que é o papel deles nesse processo todo que você comentou. sim. Então, aí com esse minha aproximação, nós fomos também convidados, num dos eventos que nós fomos convidados pelo então presidente do FNPJ, ainda era o FNPJ, o professor Marcelo, e ele nos convidou a fazer a edição nacional do evento em Palmas, no Tocantins, que nunca tinha acontecido. A região norte também não era uma região assim que tinha se não me engano, acho que foi o primeiro na região norte. E, portanto, era importante, né, trazer esse evento para cá. E nós, é, muito assim, animadas, né, eu, essa outra colega que tinha sido diretora norte, animamos muito de fazer o evento, de trazer o evento para Palmas, Tocantins, e foi o 17º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, e, aliás, naquela época, 17º Encontro do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, né? E a gente, então, nesse momento aqui em Palmas, no Tocantins, a gente foi afunilando ainda mais a nossa participação, fomos nos tornando mais próximos, né, desse grupo que estava na gestão, e aí eu fui convidada também a ser diretora regional, então eu também fui diretora regional da ABEG, e a partir daí, nessa participação mais efetiva, é, comecei também a ajudar, né, nas gestões, no encaminhamento das pautas e tudo mais. E uma das pautas que a gente tinha, ou uma das nossas missões, era essa questão dos encontros regionais, que nessa época estavam parados. A gente chegou a ter no histórico assim do fórum, os encontros passaram a ser primeiro a cada 2 anos, e depois eles meio que pararam. Então, nesse momento, não estava tendo encontro regional. E aí, na sequência, eu fui convidada a ser vice-presidente na chapa com o professor Erivan, que foi o que substituiu o professor Marcelo. E aí, como vice-presidente, a gente já começou a discutir isso, né? Essa importância de trazer os encontros regionais, de reativar esses encontros regionais que são tão importantes, porque a gente conversa mais diretamente com os colegas em cada região e entende, né, as dinâmicas de cada um, discute essas assimetrias regionais que a gente tem, e também eu acho que é fundamental, porque nesse encontro
das regionais, a gente consegue levantar pautas, né, situações que depois são levadas para serem discutidas no encontro nacional, e, portanto, eu acredito que é um trabalho mais coletivo, porque você não traz temáticas ou problemáticas que são específicas ali de quem está na gestão, mas essas temáticas, essas propostas, elas nascem, né, desse coletivo, que são os colegas que estão nas regionais e que trazem ali as suas especificidades, que trazem os pontos que são importantes para serem discutidos também. Então, isso para mim era uma questão super importante. E daí, então, a partir do momento que eu passei a ser presidente da associação, aí já a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, após essa passagem como vice-presidente, eu conversando com o vice-presidente, meu vice-presidente no caso, o professor Guilherme, eu falei, olha, eu acho que a gente tem que retomar, vamos começar, vamos fazer e vamos tocar isso, é sempre difícil porque a gente tem poucos recursos, né? Mas vamos conversar com os nossos diretores regionais e vamos fazer. E assim a gente fez. Então, desde o primeiro momento que eu assumi como presidente da ABEG, a gente retomou esses encontros regionais e eles têm acontecido anualmente, geralmente no segundo semestre, né? O primeiro semestre a gente reserva um encontro nacional e no segundo semestre a gente faz os encontros regionais. Estamos avaliando essa questão de ser anual, ou se a gente pode alternar, por exemplo, fazer um anual amplo e no outro ano de encontro de coordenadores, porque esse é o ponto alto dos nossos encontros regionais, é o encontro dos coordenadores, né, dentro dos EREJORs, né, que são os encontros regionais, e que por meio dessa discussão com os coordenadores a gente consegue ter mais proximidade com os temas, né, com as questões que estão sendo debatidas e demandadas no interior dos cursos, né, de jornalismo, seja do ponto de vista da gestão como coordenador, mas também e principalmente das questões pedagógicas e metodológicas. Então, para nós esse encontro é muito importante, né? Ele é assim fundamental essa proximidade com os coordenadores e, portanto, a gente chegou a pensar nessa possibilidade. Ainda não batemos martelo sobre isso, né, mas temos conversado, porque acaba que também nós temos vários encontros nacionais, né, nós temos vários encontros regionais, porque temos outras associações que também fazem, e acaba que às vezes fica com muita atividade para ser feita. Então, pensar um pouquinho melhor esse calendário, essa dinâmica, talvez seja uma opção, mas de qualquer maneira, é sempre um acerto muito grande os encontros regionais. Tivemos encontros assim com grandes produções, inclusive de trabalhos, né? Os regionais do Sul costumam ter muita produção de trabalho, costumam ter uma ótima discussão de professores e de coordenadores, né? O Centro-Oeste fez já também excelentes discussões, juntamos uma vez um encontro que eles têm lá, uma semana, acho que é Sempre-Jor, o professor Jorge Arlan, que coordenou nessa época, ele era diretor regional, e foi excelente, porque a gente casou, né, o encontro regional com uma atividade que eles desenvolviam lá e que proporcionou, assim, não só aproximação com os acadêmicos, né, com os professores da instituição, mas também da regional como um todo. Eu acho que esses momentos de troca e de trazer experiências também, né, de cada nas suas regiões, só alimenta muito, a ABEG reforça ainda mais o nosso papel, né? Afinal de contas, o que é a ABEG? A ABEG é uma associação que agrega, né, que congrega esses professores, os docentes, pós-graduandos, profissionais, né, pesquisadores da área do ensino de jornalismo, buscando trazer perspectivas para a nossa profissão, perspectivas melhores para o ensino de jornalismo, né? Discutir realmente o jornalismo como um campo
né, do saber e o jornalismo como conhecimento e agregar essas pessoas e, trazer, e montar, vamos dizer assim, ter um acúmulo dessas discussões que são expressados nos nossos artigos, nas palestras, nas nossas reuniões, né? É sempre muito bom, porque é um momento de parar para pensar o ensino de jornalismo, né? É um momento de parar para pensar em como nós estamos lidando com o ensino de jornalismo, que jornalistas nós estamos formando, como estamos formando, né? Como tem sido essas dinâmicas no interior de cada curso e de cada região. Então, esse trabalho da ABEG é fundamental para a manutenção e para a qualidade do ensino de jornalismo. Fora isso, a ABEG também faz essa conexão com as entidades, né, que são as entidades normatizadoras da nossa área, né, faz a associação com, participa de reuniões ou demanda situações ao MEC, né? Pensamos na avaliação de cursos, pensamos na questão de ENAD, como é que a gente pode orientar melhor coordenadores, né? Para orientarem seus alunos sobre a questão do ENAD. Então, somos um canal, né, de interligação de todas as demandas dos cursos de jornalismo com as nossas, com as instituições que nos regem, né? E, inclusive, um dos grandes papéis também da ABEG, e enquanto Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, foi a discussão e participar ativamente, termos sido vamos dizer assim, o local, o locus, né, das discussões sobre as diretrizes, as DCNs, né, do curso de jornalismo. E tivemos uma participação muito grande e com colegas nossos que faziam parte da ABEG, né, como associados da ABEG, na época, Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, participando ativamente, membros da comissão que pensou, né, essas diretrizes e tudo mais. Então, no interior dessas discussões, né, nesse âmbito das discussões nas regionais, a gente também traz ali reflexões sobre essas diretrizes, sobre como nós temos, como os cursos, né, as unidades curriculares têm trabalhado à luz dessas diretrizes. Então, é um pouco disso que é o nosso trabalho, é a nossa missão, e que a gente tem feito aí com muito afinco e com muito amor, especialmente pelos encontros regionais, que são essenciais para a gente manter essa conexão nacional, né? É, Marluce, aproveitando o gancho um pouquinho do que você disse agora há pouco, você disse muito sobre como que o trabalho da BEG vai refletir nos alunos, né? No como que isso vai refletir na rotina de sala de aula, em que profissionais a gente está formando, que jornalistas a gente está formando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa ponta final de todo o trabalho da BEG, por favor. Sim. Olha, uma outra questão que a gente também, eu acho que foi um acerto essa semana mesmo, a gente conversando, porque estamos na fase de recepção dos artigos, né, para o Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, que geralmente acontece em abril, né, próximo dessa época do feriado de 21 de abril, geralmente é por aí a data, e este ano vai acontecer entre 28 de abril de 28 a 30 de abril. Então, a gente conversando de o quanto que a gente ter colocado um grupo de trabalho nos nossos grupos relacionados à pesquisa, um grupo de trabalho de graduação, de pesquisa na graduação, que é destinado aos estudantes de graduação. Até então, a gente tinha somente os GPs, que eram grupos de pesquisa, né, distribuídos aí nas áreas como ética, pesquisa, produtos laboratoriais, metodologias, enfim. E aí há projetos de extensão também, e aí a gente pensou, olha, seria muito interessante a gente ver como é que os alunos, né, exatamente, como é que a ABEG pode olhar para
para essa ponta final, que é o ensino que chega até os alunos. Quer dizer, como que a gente pode ver como que os nossos alunos estão se expressando dentro desse conhecimento que os cursos passam, seja na área de extensão, seja por meio das pesquisas, né, PIBIC, TCCs, projetos de extensão e mesmo produtos laboratoriais, como que os alunos estão qual é a produção desse aluno e como que o ensino está refletindo nessa produção. Então, com esse GT, a gente conseguiu trazer os alunos também para o interior da ABESP, porque, veja, historicamente a ABESP começou como um fórum de professores, inclusive foi exatamente nesse sentido de compreender que era algo um pouco limitador, né? Falar apenas dos professores, mas precisávamos expandir para pensar o ensino como um todo, e aí todos os seus públicos envolvidos e tudo, a gente pensou, bom, então vamos colocar esse GT de graduação. E aí foi também durante a minha gestão que a gente trouxe essa proposta do GT de graduação e tem sido um sucesso. A gente tem mais, geralmente, é uma média de 1/3 dos trabalhos que são submetidos nos ENEJORs vem do GT de graduação. Então, os alunos se sentem muito inseridos e gostam de participar, né? Temos muitos trabalhos ali. E é surpreendente ver o trabalho desses alunos, que, na verdade, é também um espelho do que tem se produzido em termos de ensino, né, nas instituições, do trabalho dos docentes, porque esses alunos eles vêm respaldados, né, pelo docente que orientou aquele trabalho, e a gente tem visto trabalhos e propostas excelentes, né? Então, o que a gente pensa ao discutir o ensino de jornalismo na nossa, não só na nossa gestão, mas a ABEG como um todo, pensarmos que é importante discutirmos metodologias, discutirmos práticas, discutirmos o ensino de jornalismo e a formação em jornalismo em toda a sua completude, envolvendo as áreas de pesquisa, de extensão, né? E entender como que nós podemos contribuir para que esse ensino esteja em sintonia, obviamente, com as transformações do mundo, as transformações do mundo do trabalho, as mudanças que são operadas principalmente em função do que a gente pode chamar aí de uma revolução, né, das tecnologias digitais, o que impactaram realmente bastante, essa revolução impactou muito o modo de produzir e de consumir informações e, portanto, também impactou o modo como ensinamos o jornalismo, ensinamos jornalismo e também nas disciplinas que nós precisamos, né? Como fica a nossa proposta curricular, né, diante dessas transformações? Então, toda essa discussão a gente procura fazer durante os nossos eventos, por meio dos trabalhos que são submetidos aos GTs, a gente, né, promove essa discussão e depois também a gente faz uma avaliação de como que isso pode ser repercutido em ações da ABEG. Né? Então, essas mudanças, ou aquilo que vem, que chega para nós nessas discussões, que também são feitas nas mesas, né? E a gente tem sempre alguém que vai palestrar, a gente tem sempre as mesas de discussão onde temos os colegas que vão debater os temas que a gente considera importantes em cada ano, né? E tudo isso precisa reverberar em ações da ABEG. Que ações são essas? Bom, se temos mudanças no mundo do trabalho, se essas mudanças afetam a profissão do jornalista, se essas mudanças moldam novas formas de produção, enfim, isso nós temos que pensar em como que isso vai interferir no ensino de jornalismo e pensar também em revisões, né,
do nosso, seja das nossas diretrizes, mas também um contato muito direto com instituições como o MEC, é, a observação de como que os nossos cursos estão sendo avaliados e alinhar com essas políticas, né, educacionais do ensino superior, especialmente na nossa área, né, como é que tem sido pensado, para que a gente possa também discutir e ter um olhar crítico diante das propostas também, porque a gente tem que entender que, por mais que haja mudanças e que tecnologias digitais entram em órbita aí no nosso trabalho e na nossa atividade, no dia a dia da gente, né? Nós não podemos esquecer qual é o eixo, né, central, qual é o eixo, a coluna vertebral do jornalismo. Então, a gente costuma dizer que mudam-se as ferramentas, sempre vai mudar. Então, mudam-se as ferramentas, a tecnologia sempre foi é algo inovador e que vai sendo absorvido, né, independente do tipo de tecnologia. É claro que nós estamos falando de uma tecnologia digital que promove mudanças muito rápidas, né, que muda o processo de interação, de como eu leio, de como eu vejo, de como eu escuto as informações, enfim, são questões que foram multiplicadas exponencialmente, né? Mas, por outro lado, nós temos o eixo central do que é jornalismo, do fazer jornalismo. Né? E isso não altera, quer dizer, os princípios, a base do jornalismo, elas sempre vão ser os mesmos, os princípios e as bases vão ser os mesmos. O que vai alterar é o modo como produzir, né? Utilizando determinada técnica, produzindo num formato diferente, entrando no mundo das plataformas, mas todos aqueles preceitos que são do jornalismo, eles precisam permanecer. E é aí que a gente entra com esse viés crítico nosso, e que a ABEG se pronuncia de maneira muito clara, de ser contra o ensino tecnicista. Né? Nós não estamos pensando aqui basicamente na técnica, nós não estamos pensando em suportes e ferramentas tecnológicas. É claro que elas entram, e devem entrar sem dúvida nenhuma, e pensar as inovações sem dúvida nenhuma, porém, nós não podemos nos distanciar daquilo que é o eixo fundamental em um curso de jornalismo, que é a nossa formação humanística, que é aquilo que dá base para que o jornalista ele tenha o poder e a condição de ser um agente social de transformação na sociedade. Então, para isso, nós precisamos manter e sermos bastante rigorosos nessa nossa formação, trazendo sempre esse pilar da ética, esse pilar da nossa base humanística, que é fundamental para um bom jornalista. Então, é nesse sentido que, quando a gente aproxima desses alunos e observa aquilo que está sendo feito, que a gente também percebe que esse eixo, de alguma forma, por mais inovações que eles tragam nos seus produtos, né, e cada vez mais, por mais novidades no sentido de como se colocar como jornalista, que às vezes a gente vê isso nos projetos, em como que eles estão trabalhando, articulando essas mídias, essas redes sociais. No eixo tem algo que é fundamental, que é sempre ter essa predisposição para o que é da ordem do ético, da observação da sociedade, da função social, vamos dizer assim, do jornalismo, e eu diria até mais do que a função social, é uma função educativa. Né? Nós também temos nos aproximado muito dessa percepção da necessidade de pensarmos em projetos que trabalhem a questão da educação midiática. É fundamental, porque se uma sociedade não está letrada, não é somente digitalmente, ela não está letrada para o entendimento de um processo de formação
de informação, de como se constrói uma informação e como que é a informação jornalística, a informação, a notícia, ela é construída basilarmente com esses princípios éticos, com essas técnicas jornalísticas que quem detém são jornalistas, ou seja, é a profissão do jornalista que detém, é, fica muito difícil de combatermos o que a gente tem visto aí de maneira assustadora, né? Um volume imenso de desinformação, de propagação de informações falsas, de uma possibilidade até nesse mundo da internet de um quase eu posso tudo, né? E no final das contas parece que todo mundo quer virar jornalista, quer fazer, quer gerir conteúdo, não há problema nenhum. A gestão de conteúdo, cada um pode colocar o que quer dentro dos princípios, obviamente, né, legais, que não vá atingir o outro, né? Mas a questão é que a sociedade precisa compreender o que é uma produção de conteúdo e o que é uma informação jornalística, né? Ainda que essas produções de conteúdo que andam acontecendo aí na internet tenham alguns elementos que sejam do mundo do jornalista, como, por exemplo, uma técnica de entrevista, o entrevistar, que não necessariamente está feito com boa técnica, mas, enfim, o entrevistar, que seria uma das nossas uma atribuição jornalística, né? Às vezes se configuram os programas e os projetos com essa cara de jornalismo. E aí fica realmente difícil para a sociedade entender, afinal de contas, o que é e o que não é jornalismo. Então, nós temos esse papel também fundamental de ajudarmos a sociedade a compreender isso. Isso é um pouco controverso, há colegas que acham que não é uma atribuição, por exemplo, no ensino de jornalismo, mas eu penso que eu defendo isso porque eu acredito que nós podemos fazer isso de maneira espetacular por meio dos projetos de extensão, por exemplo. E hoje nós temos uma carga horária de extensão que, felizmente, está considerada como currículo, né, que essa carga horária é contada no currículo do jornalismo, dos cursos de jornalismo, ou seja, é o que a gente chama de atividade de extensão curricularizada, né? Porque ela conta no quantitativo de horas necessário para o aluno cumprir. E aí eu acho que essa área da educação midiática, ela casa perfeitamente com projetos, por exemplo, para extensão, né? Então, assim, temos uma série de desafios na área da educação, do ensino de jornalismo, na área da educação, de um modo geral, sem dúvida, porque, afinal de contas, quem são esses alunos que estão chegando para a gente hoje? Como eles querem aprender ou como eles aprendem, são questões que a gente precisa se perguntar também. O formato de aula pode ser o mesmo, o tempo de aula deve ser o mesmo, são questões que são maiores, né, vamos dizer assim, do ponto de vista pedagógico e metodológico, mas para nós é fundamental mantermos esse eixo, essa espinha dorsal do que o jornalismo, o ensino de jornalismo. Excelente, professora. Prof, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou ter que fechar essa chamada e abrir uma nova, porque ele já deu o tempo da Meet, beleza? Então eu já te Ah, ok, encaminho o link novo, tá bom? Só um minutinho. tudo bem, tá jóia.